Oi, boa tarde a todos. Então, né, como já sabem, a gente já iniciou os conteúdos do terceiro bimestre. E a gente iniciou em matemática conteúdo sobre polígonos. E acredito que é um conteúdo muito mais complexo, né? Então, acredito que algumas pessoas estão tendo dúvidas. Então, para tirar essas dúvidas, essa semana eu preparei uma videoaula explicando alguns pontos importantes, tá? Desse conteúdo, que aí vai ajudar vocês a responder essas atividades tanto dessa semana quanto da semana passada, pois algumas pessoas ainda... Eu percebi que houve uma demora, né, em questão de me devolver a atividade resolvida. Então, acredito que também está tendo muitas dúvidas, né? Então, por isso, preparei uma videoaula explicando exatamente o conteúdo, os pontos mais importantes que a gente precisa para a gente prosseguir, tá? No conteúdo. Então, a seguir, vocês vão ver a videoaula, tá? Oi, gente, boa tarde. Então, hoje a gente vai dar seguimento aos nossos vídeos, né? Que eu decidi fazer porque eu percebi que muitas pessoas estavam tendo dificuldade nesse conteúdo novo do terceiro bimestre, que é os polígonos, tá? Então, eu vou tentar resumir basicamente o que é os polígonos para vocês, para ficar um pouco mais simples, tá? Então, como eu anotei aqui, ó, polígonos, que diz do grego, diz muitos ângulos, né? Então, o conceito o mais básico que já diz aqui do grego é esse poli, aqui do início, já tá falando de muitos. E esse final aqui da frase, da palavra polígonos, se refere a ângulos. Então, quando eu falo polígonos, eu sei que ele tem muitos ângulos. Então, o principal conceito que você já deve ter lido aí nas atividades, nos textos que eu enviei, o principal conceito de polígonos eu anotei até aqui, ó, são figuras planas, fechadas, formadas por segmentos de retas. Ou seja, se for uma figura que seja aberta, não é polígono. Então, para ser polígono, tem umas regras. E para ser polígono, precisa ser fechada, ter segmentos de retas e ser plana. Então, eu anotei aqui alguns exemplos para a gente ver o que seria um polígono, tá? Por exemplo, aqui, ó, essa figura, como a gente pode ver, né? Ela é uma figura plana, fechada, tá? Ela não é aberta, ela não tem nenhum lado aberto, ela é toda fechada e ela possui segmentos de reta, ou seja, ela obedece uma linha reta, né? A gente não vê nenhuma curva. Isso daqui, por exemplo, não é um polígono, porque a gente tem uma curva e ainda é aberta, tá? Então, nesse caso, não é um polígono. Um polígono, ela precisa ser plana, fechada e segmentos de retas, tá? Então, esse é o conceito de polígono. Então, como eu mostrei alguns exemplos para vocês do que seria polígonos, agora eu vou mostrar para vocês mais alguns exemplos de o que não é polígonos, tá? Ele não se encaixa nesse conceito. Então, aqui, ó, como eu falei pra vocês, nesse caso aqui, ó, ela é aberta, então ela não é um polígono, tá? Já nesse outro caso que a gente tem aqui, ela é fechada, não tem nenhum lado aberto, porém, ela tem uma curva. E no conceito de polígono diz que para ser um polígono tem que ter linhas retas, né? Então tem que obedecer uma reta. Então aqui também não é um polígono. Aqui a mesma situação, é uma figura aberta. E nesse outro caso, já é uma figura que não tem segmentos de retas, né? Tem as curvas, né? É redondo. Então, não tem como ser um polígono. Por isso, se encaixa nessa qualificação de não polígonos, tá? Então, nessa situação, a gente tem que prestar muita atenção na questão das figuras, tá? As formas das figuras vai determinar se é polígono ou não. Então, agora que a gente já relembrou o que são os polígonos, que foi da aula passada, agora a gente vai focar na nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre polígonos regulares. O que é polígono regular? Polígono regular é aquele polígono que possui as mesmas medidas, ou seja, cada lado dele tem o mesmo valor de medidas, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, o conceito de polígono regular. Todos os lados possuem as mesmas medidas e todos os ângulos internos possuem as mesmas medidas. Ou seja,
Os ângulos internos, que é os ângulos que ficam dentro, possuem as mesmas medidas, e os que ficam fora também possuem as mesmas medidas. Então, isso que é o quesito para dizer que é um polígono regular. Ele tem que possuir todas as medidas, né? Os ângulos dele tem que ter todas as medidas iguais, tá? E esses ângulos, a gente pode calcular eles, e é o que a gente vai aprender na aula de hoje. A gente vai aprender a calcular os ângulos de todos esses polígonos, tá? E para isso a gente usa uma formulazinha que a gente vai usar em outras atividades, que é uma fórmula que vai ser em todas as atividades. Então, a gente tem que aprender realmente como usar essa fórmula, tá? Então eu anotei aqui ela para vocês, tá? Então se puderem anotar no caderno, tá? A fórmula, porque a gente vai precisar muito dessa fórmula, tá? Então aqui, ó, AI é igual a N menos 2 vezes 180 sobre N. Anotei aqui para vocês também do lado qual é o significado dessas formulazinhas aqui, ó. AI significa ângulo interno, o nome já fala, né? A de ângulo e o I de interno. Então, toda vez que você vê essa fórmula AI, eu já sei que eu tô querendo saber a resposta do ângulo que tá dentro, ângulo interno, né? Então, aqui, ó, AI é ângulo interno, o N é o número de lados do polígono, tá? Então, nesse caso aqui, ó, um exemplo. Se eu tivesse um quadrado, né? Um quadrado, aqui. Um quadrado eu sei que tem quantos lados? 4 lados, né? Já fala quadrado, né? Então, nesse caso que ele tem 4 lados, o N, que é o número de lados do polígono, eu já ia substituir. Então, o que eu faço? Eu colocaria o 4 aqui, ó. 4. E aqui também, ó. 4. Daqui eu já ia tentar responder, tá? Nesse caso, se fosse um quadrado. Nos exercícios que eu passei pra vocês e nos textos, tem lá vários tipos de polígono, né? Tem octógono, tem pentágono. Então, a gente tem que aprender esses polígonos para quando vier algumas questões falando de certos tipos de polígono, a gente saber quantos lados esse polígono tem, tá? Então, a gente tem que entender, saber quantos lados ele tem pra gente conseguir entender e resolver o problema usando a fórmula, tá? Então, toda vez que eu estiver falando de saber ou calcular polígonos internos, que é o lado de dentro, quando você for tiver uma perguntando o lado, quanto é o lado interno, você vai saber que você usar esse AI, tá? Que é o ângulo interno. Quando tiver o AE, tô falando de ângulo externo, ou seja, o lado de fora, que é o que a gente vai ver agora. É uma outra fórmula que você vai usar, tá? Então, coloquei aqui pra vocês agora a fórmula, tá? Que a gente vai usar quando a gente estiver falando de ângulo externo. Quando a pergunta vier me perguntando qual o valor do ângulo que está do lado de fora, você vai fazer um outro tipo de fórmula, que seria essa aqui, o AE, tá? Que é falando de ângulo externo, lado de fora. Então, é AE igual a 360 sobre N. N é o número de lados. Então, como eu falei, você tem que olhar a pergunta e saber qual tipo de polígono tá falando, tá? Então, como eu dei o exemplo lá do quadrado, eu posso dar aqui também, né? Se for um quadrado, eu sei que ele tem 4 lados. Então, eu já coloco o 4 aqui embaixo. Então, nesse caso, o que eu iria fazer é 360 dividido para 4. Eu já encontraria quanto vale o meu ângulo externo, tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui parecido com algumas questões que a gente vai resolver nas atividades, tá? Então, aqui, ó, a pergunta é: qual a medida de cada ângulo interno de um pentágono regular, tá? Então, primeiro que eu tenho que fazer, eu tenho que analisar o problema para me conseguir entender qual o tipo de fórmula que eu vou usar, né? Então, primeiramente, eu vou ler a pergunta e entender que tipo de ângulo ele tá me pedindo. Aqui eu posso ver que ele tá me pedindo interno, ou seja, é o lado de dentro, né? Então, aqui, ó, interno. Se é o interno, eu vou usar aquela primeira fórmula que eu falei pra vocês, né? Que é o AI. Eu coloco aqui, ó. AI igual
igual. Aí vocês podem estar anotando no caderno de vocês somente a fórmula, que é já para ficar um pouquinho mais simples, né? Então, como é que é a fórmula? N menos 2 sobre N vezes 180, né? Acredito que é assim. Então, o que a gente vai fazer? Eu falei pra vocês que o AI, eu tô falando de ângulo interno. E o N é o quê? É o número de lados. Então, eu tenho que olhar na pergunta que tipo de polígono ele tá me falando, né? Aqui ele tá me falando, ó, que é um pentágono. Aí aqui eu desenhei pra vocês o que é o pentágono, tá? O nome já diz, penta, tá? Penta fala de 5. É um polígono que tem 5 lados, tá? Então, um pentágono é esse polígono aqui, ó. Ele é um polígono regular. Ele possui 5 lados. Ele é um polígono regular porque todos os lados dele possuem a mesma medida, tá? Então, o que a gente vai fazer? O problema, o que ele tá pedindo? Ele quer saber qual o valor dos lados que tem dentro do polígono, né? Nesse caso aqui do pentágono. Como vocês podem ver, ó. Pentágono, como eu falei, ele tem 5 lados, tá? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem 5 lados. Ele quer saber quanto vale todos esses lados desse pentágono aqui, que é um polígono regular. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a fórmula. Então, aqui, ó. Repito, ó. AI igual... N, eu falei pra vocês que N é o número de lados, eu já sei que é 5, né? Então, 5 menos 2 vezes 180 sobre N, que é o número de lados, que é 5. Coloco 5 aqui. E agora é só a gente responder normalmente, como a gente já fez algumas questões, tá? O que a gente vai fazer, ó? 5 menos 2, 3, né? Vezes 180. Aí o que a gente vai fazer, ó. 5 menos 2, 3, vezes 180 sobre 5. E daí eu já respondo direto, tá? 3 vezes 180 vai dar 540 sobre o 5. Eu faço 540 dividido para 5. Eu vou ter o resultado de 108, tá? E aí eu coloco aqui, ó, o grau, tá? Porque a gente tá falando de ângulo, e ângulo sempre é medido em graus, então é 108 graus. Então, nesse caso aqui, cada parte dessa aqui equivale a 108. Então, aqui, ó, 108 aqui, 108 aqui, aqui. Porque, como eu já falei pra vocês, o polígono regular fala que, para ele ser um polígono regular, ele precisa ter todas as medidas iguais. Então, é isso que a gente acabou de descobrir. Nesse caso do pentágono, o resultado dele aqui, ó, todas as medidas possuem 108 graus, tá? Esse ângulo de 108 graus. Então, essa é a resposta correta, tá? Então, aqui a gente vai um segundo exemplo, tá? De outro tipo de problema, como eu falei pra vocês. Pra gente identificar, a gente tem que ler e interpretar esse problema, ver o que ele tá me pedindo. Então, vou ler, ó. Qual a medida do ângulo externo de um octógono, tá? Eu tentei desenhar aqui pra vocês, mas como eu não sou muito boa de desenho, então vai aparecer aí no vídeo pra vocês qual é o octógono, tá? Que eu tentei fazer aqui pra vocês. Vai aparecer na tela pra vocês entenderem, identificar qual é essa forma geométrica aí, que é chamada de octógono. O nome dela já fala que octógono, eu tô falando de 8 lados, tá? Então, ela possui 8 lados. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando eu falo em octógono, é uma forma que tem 8 lados, tá? Então, se ela tem 8 lados, o que agora eu tenho que identificar? Se ele tá me pedindo um ângulo interno ou ângulo externo. Então, o que a gente já pode ver aqui na pergunta é que ele tá me pedindo um ângulo externo, ou seja, o lado de fora, né? Ele quer saber qual é o valor da medida
desse lado externo desse octógono. Então, o que eu vou fazer? Eu já não vou usar aquela fórmula que a gente viu, acabou de ver. A gente vai usar aquela outra fórmula mais simples, que é do AE, que é do ângulo externo, tá? Então, como é que é a fórmula? É AE igual 360 sobre N, né? E o N, eu falei pra vocês que N é o número de lados. Então, eu já posso fazer aqui direto, né? Então, AE, repito, ó, AE igual a 360 dividido por N, que é do octógono que possui 8 lados, né? Então, dividido para 8. Aí eu já posso fazer direto, 360 dividido para 8, que vai dar 45. Sempre coloco aqui os graus, ó. 45 graus, porque eu tô falando de ângulo. Então, sempre eu tenho que colocar essa bolinha aqui em cima, que tá me referindo a graus, tá? Então, o octógono possui aí 8 lados, e esses 8 lados todos têm a mesma medida, que equivale a 45 graus, tá? Então, ó, um exemplo. Desse lado aqui, ó, é 45 graus, desse é 45 graus, esse. Todos eles são polígonos regulares. Para ele ser um polígono regular, ele precisa ter todos terem o mesmo tamanho, a mesma medida. Então, isso que vai definir se ele é um polígono regular ou não, tá? Então, o nosso conteúdo de hoje era esse, sobre polígonos e sobre polígonos regulares, que é como eu já falei pra vocês, espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho o conteúdo e pra gente conseguir prosseguir, tá? Nesse conteúdo que é um pouco mais complexo. E é isso. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem estar entrando em contato comigo para perguntar, que eu vou estar sempre à disposição para responder vocês, tá? Então, eu espero que tenha ajudado todo mundo, tá?